Mais um livro para a saga Gostei ou Não Gostei. Eu não queria estar fazendo outro vídeo sobre isso, porque obviamente ninguém quer ler um livro e depois fica na dúvida se gostou dele ou não, né? Você quer ler livros e gostar de todos eles. Mas, né, já teve aqui anteriormente outros 2 vídeos sobre livros que eu gostei ou não gostei, né? Um deles foi Casas Estranhas, do Ketsu, e o outro foi Verity, da Colleen Hoover. Talvez seja polêmicos ou não, não sei. Mas o livro dessa semana que eu tô trazendo aqui agora pro Gostei ou Não Gostei é um livro que eu, sinceramente, eu não queria, sabe? Eu não queria colocar ele nessa posição. Eu queria muito ter gostado desse livro. Eu não tô dizendo que eu não odiei, mas ele tem muitas coisas que... E eu posso dizer com tranquilidade que de todos os livros desse autor, este foi o mais fraco que li até hoje. De quem será que eu tô falando? Você sabe de quem eu tô falando? Existem algumas pistas por aqui. Você viu na thumb desse vídeo de qual livro que eu tô falando? Eu estou falando do livro O Garoto do Colorado, de Stephen King. E sim, pela primeira vez na vida, eu li um livro do Stephen King que quando terminou eu fiquei... tá, então tá bom, né? Olha, dentre todos os livros do King que eu já li, que foram muitos, no momento eu não consigo organizar quantos foram, mas com certeza eu vou colocar aqui quantos, sabe? Quantos livros dele eu já li. Seja livro físico, né? Quase todos que estão aqui eu já li, não li todos, mas li quase todos. Ou então no Kindle. E esse livro aqui, ele é de 2005, né? E eu tinha uma certa expectativa, mas talvez o erro tenha sido meu, de ter colocado essa expectativa. Porque é aquela coisa, eu como boa fã e passadora de pano, eu vou dizer, não, o livro não é ruim, ele só não é tão bom quanto eu esperava. Olha aí, passando um pano bonito aqui, né? Porque na minha concepção, não existe livro ruim do Stephen King. Olha, quando se trata de Stephen King e Agatha Christie, que também já li muita coisa, não tem livro ruim, tem livro bom, ótimo, maravilhoso, perfeito, entendeu? Mas pela primeira vez eu peguei um livro que eu só achei médio, que foi esse daqui, O Garoto do Colorado. Ainda bem que é uma história curtinha, né? Mas talvez o fato de ser uma história curtinha, inclusive, tenha sido um dos grandes problemas. Mas vamos lá. Por que foi que eu não gostei desse livro? Quer dizer, eu gostei, mas eu também não gostei. Tá, vamos lá. Como eu disse antes, talvez a culpa tenha sido minha, porque eu fui com muita expectativa. Porque como é que você não vai com muita expectativa com o livro do Stephen King? Se você é fã, você sempre vai estar com expectativa, entendeu? É diferente daquelas pessoas que são fãs do King, que tipo assim, eu não gostei desse livro porque não tem muito terror, é mais drama. Porque pra mim, tanto faz. O King do terror e o King do drama, eu amo. Inclusive, eu ouso dizer que eu gosto ainda mais do King do drama do que do terror. Mas aqui não tem nenhum dos dois, tá? É um suspense, certo? É um suspense que vai recontar uma história, né? Tipo, na sinopse a gente já sabe que existem 2 jornalistas antigos, que eles estão conversando com uma nova jornalista e eles estão contando pra ela uma história de um corpo que foi encontrado 25 anos antes, nessa região, nessa ilha onde eles moram, que é a ilha de Musluk, que fica ali pelo meio, eu não sei se essa ilha existe ou se ela foi inventada, enfim. E aí eles começam a contar sobre a história do Garoto do Colorado. Um corpo que foi encontrado em 1980. Inclusive, vocês não acham que essa capa não é condizente? Tipo, ela não é condizente, porque se é 1980, eu não achei que essas vestes aqui dos personagens estão combinando para 1980, mas enfim. 1980 foi encontrado o corpo desse homem, né, um corpo misterioso, e aí eles vão relatar sobre esse mistério e nunca descobriram o que de fato aconteceu com ele. E aí, quando você tá lendo a sinopse, você pensa assim, bom, então, talvez 25 anos depois, se eles estão recontando isso pra ela, se eles estão relembrando essa história, é porque apareceu alguma coisa nova e o caso foi reaberto? Não. Eles só estão contando. Eles estão só contando pra Stephanie, sabe? Tipo, um jornalista tinha ido lá e aí eles estão falando, a gente não contou todas as histórias e tal. E aí ele começa a contar essa história e a Stephanie, nossa, por que vocês não contaram essa história pra ele? E eles dizem, porque não precisava. Porque essa história ela não teve uma solução simples. E então não precisava ele saber dela. Só que eu me senti
ligeiramente tapeada, porque eu pensei que você, sabe? Ó, vamos ler a sinopse aqui comigo. Eita, como o nariz tá vermelho, porque eu tô com rinite, gente. Caso seríssimo. Nossa, tô parecendo uma rena. Tá, vamos lá. Olha aí o que ele diz, ó. Abril de 1980, em uma ilha na costa do Maine, um homem morto é encontrado por um casal de estudantes. Agora, anos depois do ocorrido, os jornalistas locais Dave e Vince reconstroem o caso ao lado de Stephanie, estagiária do Weekly Island, e apuram o que pode ter acontecido com o indivíduo que ficou conhecido como Garoto do Colorado. Contudo, quanto mais eles analisam os desdobramentos das circunstâncias desconcertantes da morte, menos entendem a conjunção que levou a ela. Foi um crime de caso pensado? Uma fatalidade? Ou há algo mais? Reunindo as teorias dos jornalistas e as de Stephanie, o trio revive cada detalhe da primavera de 1980, articulando possíveis desfechos que envolvem as pontas soltas do incidente. Ou seja, em nenhum momento a sinopse prometeu que ia resolver o problema. Então o problema fui eu. Eu que fui burra, entendeu? Porque a sinopse, se você prestar atenção nos mínimos detalhes, a sinopse diz que eles vão relembrar a história e que eles vão falar das várias coisas que acontecem, tipo assim, os vários mistérios, que não tem uma explicação possível, tem várias. Mas em nenhum momento falou que eles vão resolver esse mistério. Eu que deduzi que isso ia acontecer. Mas não aconteceu. Então viu como a culpa foi minha? A culpa foi minha. A culpa foi minha, então por isso que esse vídeo é tipo, gostei ou não gostei? Gostei mais ou menos, mas a culpa foi totalmente minha. Aquela de novo, King jamais teve culpa, a culpa foi totalmente minha. Porque em nenhum momento a sinopse disse que eles tinham resolvido. Mas é porque ao mesmo tempo, a sinopse não diz isso, né? Geralmente a sinopse deixa nas entrelinhas e você raciocina, acho que eles vão resolver. Mas não resolveram. Tá? Não resolveram. E assim, é interessante a maneira como eles vão contando a história. Ela te prende muito. A cada capítulo, quando eles começam a contar a história pra Stephanie, aí Stephanie, sim, o que mais? Aí eles ficam assim, você tem certeza que você quer continuar ouvindo? Aí ela, sim, por favor, né? Óbvio, assim como a gente com a Stephanie. Aí deixa o gancho, a gente fica igual a Stephanie, com aquela vontade de saber mais. Eles deixam o gancho do fim do capítulo pro próximo. É muito interessante. Daí a gente entende por que foi que não investigaram direito na época, como foi que mais de um ano depois foi que eles, enfim, descobriram que o corpo era do Colorado, e depois de muito tempo descobriram quem era aquele homem, porque tinha um nome, né? Ele tinha um nome, descobriram quem era, descobriram, mas nunca descobriram o que ele estava fazendo lá. E é muito mistério, né? E aí vem aquele lance, tá? Tem dois trechos aqui que eu marquei, que eu achei muito interessantes, que meio que explicam a situação desse livro. Que ele fala o seguinte, ó, acho que é o Dave, ou é o Vince que fala isso? Não, é o Vince, que fala isso pra Steph, ó. Ele diz assim, vou te contar um segredo que quase todos os jornalistas que já estão há algum tempo na profissão sabem. Na vida real, as histórias verdadeiras com começo, meio e fim são pouquíssimas. Ou seja, ele já deu o aviso aqui. Ele já deu o aviso aqui de que provavelmente não vai ser uma historinha com início, meio e fim. Sabe, foi uma morte estranha, é um mistério, encontraram o corpo, tempos depois identificaram quem era. Mas como isso aconteceu? Quais aqueles pormenores? Realmente foi só um engasgo? Teve mais alguma coisa? Como aquele homem foi parar lá? Por que aquele homem do Colorado estava nessa ilha? Isso a gente não vai saber, tá? Porque a história não é uma historinha normal com início, meio e fim. E aí ele continuou. Mas se você puder dar aos seus leitores, né, enquanto jornalista, só uma coisa desconhecida, duas no máximo, e incluir o que Dave Bowie ali chama de só pode ter sido isso, seu leitor vai contar uma história para si mesmo. Como assim? Ele está dizendo que se existir uma ou duas coisinhas que são misteriosas, dá pra gente chegar a alguma conclusão. E aí a gente tira uma conclusão e diz assim, só pode ter sido isso. Só pode ter sido tal coisa. E aí o leitor tira a sua conclusão e pronto, acabou. Era verdade? Não é, ninguém sabe. O problema é que o caso aqui do Garoto do Colorado não tinha só duas possibilidades, tinha muitas possibilidades, muitas variáveis e não tinha nada que você pudesse dizer só pode ter sido isso. Então, muitas questões ficam em aberto. E aí, como que eles vão ficar falando sobre isso no jornal? É por isso que eles dizem, inclusive, a gente não falou mais. A gente falou até onde deu, depois não falou mais porque ia ficar falando o quê? Ia ficar inventando história? Não tinha mais o que falar, gente.
A gente falou sobre eles e tinha 1001 possibilidades. Ninguém tinha como comprovar nenhuma delas. Não tinha como o leitor olhar para aquilo ali e pensar, só pode ter sido coisa A, ou só pode ter sido coisa B. Não tinha como. Então por que a gente vai continuar repetindo isso? Então, o Stephen King, ele avisou no começo do livro. Ele avisou pra gente que essa história, ela não ia ser uma história normal. Ela não ia ser uma historinha de começo, meio e fim. Ele avisou pra gente que essa história, ela tinha muitas variáveis e que não tinha como a gente pensar, só pode ter sido isso. Ou seja, ele avisou que a história não ia ter uma conclusão. Mas mesmo assim a gente ficou esperando a conclusão. E aí, a culpa é minha? A culpa é dele? A culpa é dos dois? A culpa não é de ninguém? Eu sinceramente não sei. Só sei que eu me senti meio palhacinha assim, sabe? Quando terminou, porque eu fiquei... Vara, já acabou? Então tá bom. Então tá certo, já acabou, né? Mas assim, é como eu tô falando, é uma história legal. Só que eu realmente esperava que fosse ter uma conclusão. E não teve. Fica aquele gosto agridoce, né? Ainda mais porque eu li recentemente um outro livro dele, que foi o Instituto, que é um livro muito bom, tá? Não sei se já saiu, provavelmente a essa altura ainda não saiu a resenha de O Instituto aqui no Bafulê Literário, mas vai sair, tá? Em breve, vem aí. E então, a expectativa, né? E o pessoal fala também que, tipo, faz parte de uma tríade, né? Junto com Depois e Joyland. Não sei por quê, porque são... Talvez porque sejam histórias curtas, rápidas e com capinhas assim, estilo HQ. Só que eu também acho que eu esperei que ele fosse ser bom, porque Joyland e Depois são livros bons. Joyland é um livro muito bom. Depois é um livro bom. Mas o Garoto do Colorado é um livro... Como a história ela é muito curtinha, eu também não consegui me apegar aos personagens. E isso é muito esquisito, porque em se tratando de Stephen King, a gente sempre se apega aos personagens, né? Até mesmo nos livros mais curtos, como, por exemplo, Ascensão, que é um livro muito curtinho. Depois, Joyland, a gente consegue se apegar. Nossa, Joyland e Ascensão eu me apeguei demais, e são livros curtíssimos. Mas nesse daqui, eu não me apeguei a ninguém. Eu não tive tempo de me apegar a ninguém. Eu só concordei com a Stephanie em um ponto, que a Stephanie estava na dúvida se ficava lá ou não. E eu acho que ela devia ficar. Pareceu um lugar legal de morar, né? Acho que ia ser interessante pra ela. A gente tá falando de uma história, obviamente, que aconteceu em 2005. Ela é narrada em 2005, mas a morte aconteceu em 1980. Então, se fosse hoje em dia, talvez existiriam outras maneiras. Talvez, quem sabe, até a Stephanie fosse atrás de tentar investigar um pouco mais isso. Mas não foi, né? E aí eu me senti tapeada. Novamente, eu digo, não é um livro ruim, não. É um livro bom, é um livro muito bem escrito, porque afinal o King escreve muito bem. Não é um livro prolixo, porque não tem nem tempo de ser prolixo aqui, são 100 e poucas páginas. Mas eu esperava mais. Então, tipo, mais uma vez, a culpa talvez seja totalmente minha. Mas eu realmente esperava mais. E é isso. Se você quiser conhecer mais resenhas de livros, resenhas positivas, tá? Eu não costumo fazer resenha negativa. É como eu disse, às vezes tem um livro que eu falo aqui se eu gostei ou não gostei, mas graças a Deus isso é bem raro. Então se você quiser ver esses vídeos, ou se você quiser ver vídeos de resenhas do Stephen King ou de vários outros autores, tem livro de suspense, tem livro de drama, tem livro nacional, tem livro internacional, tem livro estadunidense, livro brasileiro, livro tailandês, não tem não, mas malásio tem. Coreano, enfim, tem um monte de livro que é só você se inscrever aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha, segue também a gente no Instagram e no TikTok, @bafulê.literário. E se Deus quiser, tão cedo eu vou voltar aqui pra falar que eu achei mais ou menos algum livro. E se Deus quiser, eu não vou voltar mais aqui pra falar isso sobre Stephen King, porque eu não quero. Eu espero que isso não aconteça mais.